A sua vida tem dado errado? Você tem sentido a energia um pouco pesada? Sente que às vezes está sendo um pouco sabotado? Calma. Perseguido? Perseguido? Calma. Calme. Talvez isso possa ser espírito, ou talvez não. Mas de qualquer forma, a gente está aqui para te explicar. Será? Vem com a gente para entender. É isso aí. Fala, obreiros da luz, tudo bom com vocês? Me chamo Rodrigo, esse é o Jordan, estamos no canal Obreiros da Luz. Seja bem-vindo, bem-vinda. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja em qual horário que você esteja vendo esse vídeo. E hoje traremos sobre as más influências. O bicho tá pegando aí? E aí, Jordan? O bicho tá pegando aí? Tá sentindo Pois diferente? é, cara. Às vezes sim, às vezes não, mas a gente dá um jeito, não é mesmo? A grande questão Com é como se certeza. livrar de um encosto ou de uma influência espiritual que não está fazendo bem pra gente. É nesse sentido que vamos abordar hoje. E aí, Jordan, somos donos do nosso pensamento? Excelente pergunta, Rodrigo. E eu acho que a gente precisa aprender que nem sempre somos donos dos nossos pensamentos. Isso porque Kardec ele pergunta lá no Livro dos Espíritos para nosso querido amigo espiritual, ou melhor, para nossos queridos amigos espirituais, Isso. se os espíritos eles conseguem influenciar o nosso pensamento. A famosa pergunta 459, né? Ele pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito Mas, mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. ou seja, meu amigo, muito mais do que a gente imagina, e eles que nos dirigem. Qual é a direção? De certo. Pois é. Então a gente pode já começar a entender uma coisa muito importante. Sim, os espíritos eles nos influenciam e muitas vezes nós nem paramos para pensar nisso. E a pergunta que fica, né, para onde a gente tem sido direcionado? Será que é tudo culpa dos espíritos? Como é que a gente pode aprender a lidar melhor com isso, Rodrigo? Ah, de muitas formas, Jordan. Primeiro, se perguntando o que eu tenho pensado, o que me move? Será o que me move, o que tenho pensado, dão bons frutos? Pois é, eu acho que também é uma grande reflexão que a gente tem que fazer, né? É não achar que tudo é culpa do espírito. O espírito está me influenciando, tá isso, tá aquilo. Mas a grande questão que talvez seja a melhor forma de lidar com essa situação, né? Esse famoso encosto, como a gente vê por aí, é parar para refletir o seguinte: para onde tem me levado o meu pensamento e o meu sentimento? Quais são as consequências, os resultados? Eu tenho me sentido bem? Eu tenho conseguido me equilibrar emocionalmente, espiritualmente. Eu tenho conseguido fazer minhas coisas, realizar meus comportamentos de uma maneira que eu consiga sentir que sou eu que estou dirigindo. Porque mais importante do que você parar para pensar, será que tem um espírito influenciando ou não a minha vida? Ou como eles estão influenciando a nossa vida? A pergunta principal é, para onde eu estou indo? Eu estou repetindo isso para que fique um pouco claro, que o mais importante são os resultados, as consequências, porque a partir Exato. dos resultados a gente começa a parar para pensar, então eu tenho que mudar minha forma de pensar sobre as coisas, tenho que mudar a minha forma de lidar com as coisas, com as pessoas, com as circunstâncias da vida, e aí a gente já começa a mergulhar dentro de nós mesmos, né? Quais têm sido os nossos valores na existência? Exato, Jordan. E lá no livro dos Médiuns, capítulo 23, quando Kardec aborda a questão da obsessão, em outro vídeo a gente pode explicar sobre isso, que ele fala obsessão simples, fascinação ou subjugação. Aí, caramba, Rodrigo, o que quer dizer isso? Essas palavras difíceis. Os espíritos trazem a Kardec que a obsessão simples, muitas vezes pode ser, por exemplo, estou lá, né, fazendo as minhas coisas, minhas atividades, e aí vem um pensamento ou vem uma sensação não tão agradável, às vezes, ou encosta, entre aspas, porque entre aspas mesmo, porque são indivíduos de planos existenciais diferentes perto da gente,
alguma entidade, algum espírito que não esteja bem, digamos assim, com ele mesmo, bem de saúde, com pensamentos bons. Então, aquela forma que ele está se sentindo interiormente começa a nos afetar também. E aí começa aquela salada mista de até que ponto é o meu pensamento ou é o pensamento do outro. Mas, enfim, uma obsessão dita simples é quando o espírito que está na nossa proximidade não tem a real intenção de maldade. Ele não deseja nos ferir, apenas está adoentado e precisa de ajuda. Quais as formas de ajudas? Abordaremos em outros vídeos. Mas o que tem que deixar Exatamente. bem claro. Mas o ponto importante que eu até queria pegar o gancho que você trouxe é justamente entender que nem sempre, quando a gente se sente com sintomas de Isso, obsessão ou de influência espiritual, e é preciso ter muita racionalidade, muito bom senso para identificar isso, mas nem sempre é porque o espírito nos odeia ou quer o nosso mal exato, necessariamente. Muitas vezes é porque o nosso estado emocional, o nosso estado, no momento que a gente tem passado na vida. E temos passado por um momento extremamente difícil, né, já há quase 2 com anos, que certeza. aflorou uma série de conflitos em cada um de nós. Isso tudo é campo aberto para atrair pessoas espíritos que estão na mesma sintonia, e acaba que surge também, já existe isso, o Exato. conflito de ideias diferentes na nossa cabeça, e isso fica um pouco mais agravado com esse contexto em que a gente anda tão desequilibrado nos dias atuais. Exato. Somos como ímãs, né? Atraímos para perto Exato. da gente aquilo que a gente pensa. E quando a gente pensa, nós transformamos em atos, seja atos conscientes ou inconscientes. O que eu quero falar? Seja atos de fato também e seja atos que só ficam na nossa mente. Mas é como se a gente tivesse um imã aqui, ó, uma rádio, né? As estações aqui, as ondas, e atraindo para perto aqueles que nos são semelhantes no pensamento. Fique bem claro, semelhantes não são iguais, semelhantes no pensamento, aquilo que estamos processando no momento e aquilo que somos, atraímos para perto de nós. Poxa, Rodrigo, mas vocês estão falando de encosto, então, ou seja, eu sou uma pessoa má? Calma, calma, que nem tudo é ferro e fogo. Muitas vezes estamos passando, igual o Jotão falou, por maus momentos. Então, pela dificuldade do momento, às vezes nos falta por experiência também, né? Porque nem tudo na vida a gente sabe fazendo, a gente vai aprendendo conforme ela for transcorrendo, a maturidade que às vezes nos falta no momento. Então, às vezes o desespero, o pensamento negativo que vai dar errado, vai não sei o quê, ou também aquele bichinho que a gente chama orgulho, a vaidade, o querer falar mal das pessoas, isso tudo atrai seres semelhantes. Mas a gente chama no espiritismo questão de sintonia. E Exatamente. se quiser falar mais sobre sintonia, o que é sintonia, Jordan? Jogar bomba para mim, né? Oh, Brincadeira. Mas é muito importante que se você tá isso que você tá falando. Opa, vou repetir essa parte. É muito importante isso que você está falando, Rodrigo, porque simplesmente a gente precisa parar para refletir duas coisinhas. Primeiro, a sintonia é a conexão que a gente estabelece com os espíritos e com os outros encarnados ao nosso redor. Se você não está ligado, a gente usa o termo encarnado para o espírito que está aqui na carne e no osso, e o show! desencarnado para quem não tem um corpo material. A gente sempre fala isso porque tem gente que não conhece Isso, espiritismo e gostaria de entender. Ok, a sintonia é a conexão mental por meio na qual a gente começa a se conectar com esses espíritos. E da mesma forma que a gente sintoniza no Spotify, no YouTube, para ouvir uma música, por no exemplo, Wi-Fi, né? no Wi-Fi, Você né, não está com vendo uma a onda, mas determinada a onda está rede. passando, né? Exato, a onda está aí. A gente se conecta a ela por escolha consciente ou inconsciente. A gente sabe que está fazendo ou não sabe. A gente escolhe o estilo de música, o estilo de pessoa que a gente quer por perto, quais são os valores que nos guiam. Tudo isso são parte desse imã que atrai. E aí uma coisa que é importantíssima para trazer também, é que nem tudo que é má ideia, que é ruim,
que leva para o mal, por assim dizer, é de espírito. A gente precisa ter essa humildade de reconhecer que a gente também, por não sermos seres perfeitos, acaba atraindo. E aí entra até uma reflexão. Como é que eu vou saber? Ora, às vezes a gente não consegue saber, mas a grande reflexão que a gente tem que tirar daí, e eu falo isso de novo, é para onde está levando. Para qual estado emocional, mental, espiritual isso tem levado? Quais são os resultados dessa sintonia? E aí é sempre bom lembrar, se os espíritos influenciam em nossas vidas, os espíritos bons sempre vão dar bons conselhos, sempre vão mandar boas ideias. O nosso mentor, o nosso anjo protetor, quem nos quer bem, sempre vai direcionar para o bem, para a melhor atitude diante de nós e dos outros. Não é não, Rodrigo? Bem lembrado, Jordão, porque muitas vezes a gente coloca o nosso foco no mal, a gente lembra muito do dito obsessor ou encosto, seja lá do espírito mal, mas a gente esquece, se é questão de sintonia, se é questão de semelhança, e se é questão de atração, a gente pode atrair o bem também, ué. Não é espírito também? Horas. Então, a gente pode atrair o bem. Então, como a gente pode atrair o bem? Já pensou aí? Se a gente, normalmente, nós estamos num papo, estamos uma atração do mal, mas aí, como a gente atrai o bem, Jordão? Como a gente pode mudar essa sintonia? Será que é possível? É muito possível. Tanto é que a gente falou bastante sobre quais são os resultados, para onde isso tem levado. E a gente tem a possibilidade de saber escolher quais sintonias a gente quer se conectar. Falamos aqui, por exemplo, que existem sintonias, pensamentos que a gente vai se conectando sem prestar atenção. O primeiro passo é começar a prestar atenção. Quais são os tipos de pensamento que nós temos tido durante o nosso dia? Quais são os tipos de emoções que isso tem despertado na gente e como elas têm atuado sobre nós? Quais são as consequências delas, né? E para entender isso melhor, é o autoconhecimento. Não tem outra saída, senão a gente parar e, através da vida que a gente vai levando, parar para refletir. Quais são os meus valores? Como é que eu me senti quando eu falei daquela forma com o outro, ou quando o outro falou comigo daquela forma? Como é que eu me senti? Por que eu agi daquela maneira quando o outro foi ofensivo comigo, por exemplo? Ou quando eu ofendi, xinguei o outro? Quando eu vi aquela publicação na internet, uma coisa que eu gosto de falar muito é o que você consome te consome. Porque nem tudo que a gente consome, seja alimento, seja entretenimento, faz bem necessariamente pra gente. Não é que existem emoções ruins que não devem ser sentidas. Todas as emoções são sadias se a gente souber vivenciá-las com equilíbrio. Mas a grande questão é, o autoconhecimento ajuda a gente a selecionar, né? Qual é o tipo de pensamento diante das situações que eu quero desenvolver? Qual é o tipo de comportamento que eu quero desenvolver? Porque a partir do momento que eu me conheço, eu começo a mudar os hábitos. Eu começo a ter a possibilidade de ter maior liberdade para escolher. Esse tipo de música eu posso gostar muito, mas não está me fazendo bem. Vou mudar. E é bom fazer um parênteses aqui. Não é que a música clássica é a santa e o rock não é, o funk não é. A sintonia ela está ligada à mensagem que a música traz, o sentimento que ela passa para você. Mas a chave para mudar é o autoconhecimento, não é não, Rodrigo? Exato, Jordão. Quais os métodos que o Espiritismo, no caso, nos apresenta para essa mudança de chave na nossa vida? Eu já vou colocar um de cara, que é pensamentos positivos. A fé tem muito a ver com pensamento positivo. A fé, basicamente, é isso. É o acreditar positivamente. Então, colocar o nosso foco, a nossa fé, que somos capazes de mudar e mudamos sempre para melhor. Com certeza. E o Espiritismo nos traz o famoso Evangelho no Lar. O que seria o Evangelho no Lar? Explicando em rápido aqui. Seria uma forma de conexão com o nosso eu interior e que também com a espiritualidade maior. Atrair os bons espíritos para próximo. Por quê? Porque ali a gente vai começar, ao ler o Evangelho, ao refletir sobre o Evangelho, a gente vai sentir a necessidade de mudar algumas atitudes nossas. Não é a atitude do outro, não. São as nossas. E ao ver que aquelas atitudes que nos levavam a caminhos ruins não nos cabe mais. E aí a gente vai mudando as nossas atitudes e os nossos hábitos, vamos nos tornando de pouco em pouco pessoas
melhores ou mais focadas no bem, então atrairemos essa rede, esse imã vai atrair pessoas e espíritos melhores e, por si só, afastará os maus espíritos, né? Porque Kardec, lá no Evangelho, na questão lá do capítulo de prece, como afastar o mau espírito, ele falou, não basta um talismã, não basta não sei o quê, você tem que tirar aquilo que atrai o mau espírito. O que atrai são os pensamentos ruins, são os pensamentos negativos, o negativismo, né? São as atitudes ruins, né? O que é uma atitude boa, o que é uma atitude ruim? Evangelho, reflexão em cima do evangelho, que aí você saberá por você mesmo, não é porque o Rodrigo ou o Jordan falou, mas por você mesmo, você saberá o que te cabe ou não e terá a força moral de modificar. E o evangelho não só isso, o evangelho ajuda nas barreiras energéticas, seja do lar, seja nossas barreiras energéticas, né? Nosso campo espiritual aqui, que está lá no capítulo 8 da Gênese, quando Kardec traz a questão dos fluidos, a aura. Então, fica a dica. É isso aí, Rodrigo. Eu gosto muito de pensar, sabe? E a gente pode debruçar mais à frente sobre esses temas de uma maneira mais detalhada ainda, com certeza. Tem aquela velha frase, né, que todo mundo conhece, né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. E aí, adaptando para o que a gente está querendo falar, a gente pode fazer o seguinte, fazer uma paráfrase, sabe? Vamos parafrasear essa frase e colocar do seguinte jeito. Diga-me o que você pensa, o que você sente, que eu te direi com quem você anda, e aí então vou saber quem você é. Porque é assim que funciona. Nós atraímos, nós nos conectamos com aquilo que nós gostamos. E aí, como o Rodrigo muito bem disse, não é uma formalidade, não é um dogma, uma crença que vai dizer, olha, é isso ou aquilo. É o convite à reflexão sobre as suas próprias atitudes, sobre os seus próprios pensamentos, para que você pare e pensa, tem valido a pena? Tem feito bem? Tem te guiado para onde você quer chegar? Mas para onde eu quero chegar? E aí volta de novo no negócio famoso, na velha máxima, conhece-te a ti mesmo. Se a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Já diria Alice no País das Maravilhas, né, Rodrigo? Exato. Então, não caiamos na toca do coelho, mas que possamos ir a lugares melhores através do nosso pensamento, que pensamento é projeção. Então, pensemos nisso. Claro, ninguém é perfeito, ninguém aqui vai dar receita de bolo, então cada um vai achar o seu caminho de forma a chegar no bem maior. Então, esse é o recado que os Obreiros da Luz traz para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa bacana que você ama do coração. Fala assim, não, fulano também poderia dar uma olhadinha nisso. Curta, comente aí nos comentários, concordo, vocês poderiam abordar isso, aquilo, não concordo, também coloca aí, deixa seu like, deixa seu dislike, não tem problema. Interaja sempre, mas sempre com muito respeito e positividade. Valeu, galera! Gente, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Mas, por favor, se inscreva, que vai ajudar muita gente. E fica ligado nas próximas filosofadas, Papo de Obreiro, Alma Nerd, que a gente está trazendo muito conteúdo incrível. Fomos!